Você já se perguntou o que realmente significa o termo risco? Ou qual é a diferença entre uma emergência e uma urgência? No mundo dos primeiros socorros, é importante ter clareza sobre esses conceitos para poder agir de maneira eficaz diante de qualquer situação. Por exemplo, você sabia que nos últimos anos foi observado um aumento nos acidentes de trabalho relacionados à fadiga e ao estresse? E que, segundo a OMS, pelo menos 50% das emergências médicas se devem a doenças cardiovasculares? Dou-lhe as boas-vindas à primeira aula do curso de Primeiros Socorros da EduTeam Academy, onde você aprenderá os conceitos de risco, acidente, emergência, urgência, incidente e perigo. Uma terminologia básica utilizada em primeiros socorros que permitirá identificar diante de que tipo de situação você se encontra. Vamos iniciar com o primeiro conceito. Risco. Risco refere-se à possibilidade ou probabilidade de que ocorra um evento indesejado ou prejudicial. Por exemplo, em uma rua onde um automóvel infringe as normas de trânsito, existe um risco de que aconteça um acidente. O risco pode ser avaliado e gerenciado com medidas preventivas para reduzir sua probabilidade e mitigar suas consequências, caso venha a ocorrer. O papel do prestador de primeiros socorros em uma situação de risco é garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas, identificando rapidamente o perigo, tomando as medidas de segurança necessárias e coordenando com as autoridades competentes. Se alguém se ferir, o prestador de primeiros socorros deve avaliar a situação e fornecer atendimento médico imediato, apenas se for seguro fazê-lo. De modo geral, o prestador de primeiros socorros deve manter a calma, ser proativo e tomar decisões rápidas e eficazes. Acidente. Um acidente ou evento acidental é definido como um conjunto de acontecimentos súbitos, inesperados e de caráter não intencional, que, em geral, provoca danos, lesões ou consequências negativas. No exemplo anterior, a infração das normas de trânsito por parte de um automóvel pode resultar em um acidente no qual uma pessoa seja atropelada enquanto caminha para o trabalho. Esse tipo de evento pode ocorrer a qualquer momento e lugar, e é importante estar preparado para responder adequadamente. O papel do prestador de primeiros socorros em um acidente é proporcionar atendimento médico imediato às pessoas feridas, avaliar a situação para identificar perigos adicionais e tomar medidas para proteger todas as pessoas envolvidas. Quando os profissionais de saúde chegam, o prestador deve colaborar com eles, fornecendo informações precisas e relevantes sobre o estado das pessoas feridas e as ações de primeiros socorros realizadas até aquele momento. Emergência. As emergências são situações críticas e inesperadas que requerem atenção imediata e ações precisas para evitar consequências graves. No caso do acidente de trânsito, uma emergência poderia ser o fato de a pessoa atropelada apresentar lesões graves que comprometam sua vida ou estabilidade médica, como uma hemorragia interna ou uma fratura na coluna vertebral. O papel do prestador de primeiros socorros em uma emergência é avaliar rapidamente a situação e fornecer imediatamente atendimento médico às pessoas feridas ou doentes, para prevenir a morte ou complicações maiores, até que chegue a ajuda profissional. Também deve coordenar com as autoridades competentes para assegurar que seja prestada a assistência necessária na situação de emergência. Urgência. Em contraste com as emergências, as urgências são situações nas quais é necessário atendimento médico rápido, mas não há risco iminente para a vida do paciente. Seguindo o exemplo do acidente, uma urgência poderia ser uma fratura em um membro superior que requer atendimento médico imediato, mas não coloca em perigo a vida da vítima. O papel do prestador de primeiros socorros em uma urgência é proporcionar atendimento médico imediato e básico à pessoa afetada. Isso pode incluir a avaliação rápida da situação, a administração de tratamentos de primeiros socorros e a coordenação com os serviços de emergência. O objetivo é oferecer um atendimento rápido e eficaz para prevenir complicações adicionais e melhorar a probabilidade de uma recuperação bem-sucedida. Agora vamos falar sobre o conceito de incidente, que é definido como qualquer acontecimento não esperado nem desejado que não causa perdas de saúde ou lesões às pessoas, mas que pode ocasionar danos à propriedade, equipamentos, produtos ou ao meio ambiente, perdas de produção ou aumento de responsabilidades legais. Por exemplo,
Se no caso do acidente de trânsito, o automóvel que infringiu as normas de trânsito colidiu com um poste sem causar danos às pessoas, isso seria considerado um incidente. Ou, se em um local de trabalho um líquido se derrama no chão e é colocada uma placa de advertência para evitar escorregões e quedas, esse evento pode ser classificado como um incidente. Em ambos os casos, embora não haja danos à saúde das pessoas, é necessário tomar medidas para prevenir consequências negativas à propriedade, ao meio ambiente ou à produção. O papel do prestador de primeiros socorros em um incidente é avaliar rapidamente a situação e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Embora um incidente não envolva necessariamente lesões ou perdas de saúde, ainda pode haver riscos à segurança das pessoas, e o prestador deve adotar medidas para minimizar esses riscos. Perigo. Por fim, encontramos o conceito de perigo, que é uma fonte, situação ou ato que tem potencial para causar dano ou deterioração à saúde humana, a objetos ou instalações. De acordo com as estatísticas, os acidentes causados por situações de perigo são uma das principais causas de lesões e mortes em todo o mundo. Por isso, é importante estar atento ao nosso entorno e tomar medidas para preveni-los. Por exemplo, se um automóvel colide com um poste, existe o perigo de que essa estrutura se deteriore e caia sobre as pessoas ao redor. O papel do prestador de primeiros socorros em uma situação de perigo é tomar medidas para reduzir ou eliminar a fonte do perigo e garantir a segurança das pessoas envolvidas. Se a situação for incontrolável, o prestador deve tomar medidas para evacuar as pessoas da área de perigo e levá-las a um local seguro. Para finalizar, é importante analisar os pontos-chave aprendidos durante esta aula. Os acidentes são acontecimentos indesejados que podem causar danos às pessoas, enquanto as emergências são situações críticas que requerem atenção imediata para evitar danos maiores. As urgências requerem atendimento médico rápido, mas nem sempre há risco de morte. Os incidentes não causam lesões, mas podem gerar danos materiais ou ambientais. Os perigos são fontes ou atos que têm o potencial de causar dano ou deterioração. É importante estar atento e tomar medidas preventivas para evitar situações de risco e reduzir ao mínimo os possíveis danos caso venham a ocorrer. Agora é o momento de colocar em prática o que você aprendeu. Convido você a usar a seção de comentários da sala de aula da EduTeam Academy para responder as seguintes perguntas. Você se lembra de alguma situação do seu cotidiano ou trabalho em que possa identificar algum desses conceitos? Que medidas você poderia ter tomado para prevenir ou mitigar essa situação? Por fim, deixe uma crítica, opinião ou comentário na resposta de pelo menos 3 colegas.